Obrigado. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 4 de abril de 2020, são 14 horas e 1 minuto, e nós temos a alegria e o prazer de receber aqui o deputado Reginaldo Lopes, deputado pelo PT de Minas Gerais, muito combatente na Câmara Federal, deputado desde 2003, e trouxemos aqui o Reginaldo para a gente tratar dos temas mais candentes do Congresso Nacional, entre os quais a notícia crime, que ele encaminhou no dia 25 de março, dando conta da fala desastrosa do presidente da República no dia anterior, contrariando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio ministro. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o jornalista Paulo França, integrante aqui do canal. Sempre bom ter o Paulinho com a gente. Então eu passo para o deputado fazer suas saudações iniciais e já engatar, Reginaldo, nessa tramitação desta notícia-crime que você encaminhou no Supremo Tribunal Federal, que já está na PGR, né? Então, gostaria que você fizesse uma síntese desse encaminhamento. Te agradeço muito a presença, te agradeço ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde, passo a bola para você. Obrigado, eu que agradeço, né? Aposto e acredito numa mídia independente e quero parabenizar pelo canal Resistente, e tanto você como também o Paulo França, que está nos acompanhando nesse bate-papo, troca de ideias, né? Primeiro, eu quero dizer que a nossa ação, a nossa representação ao Supremo Tribunal Federal tem mais compromisso em defesa da saúde pública, coletiva e individual do que uma disputa política. Nós tipificamos, a partir do Código Penal brasileiro, o crime, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro, no primeiro momento, em 2 artigos, né? O artigo 268 e o artigo combinando com o artigo 285. O que falam esses artigos? Delito formal e abstrato, né, colocando a sua população em risco. Não precisa nem, de fato, comprovar a contaminação. Basta alguém, uma liderança do país, colocar em risco ou desrespeitar as suas leis sanitárias do país. É isso que ele fez. E por que a gente comprova que ele desrespeitou? Porque no dia 13 de março, ele publicou, reconheceu em portaria a pandemia e seu ministério propôs, então, o Ministério da Saúde, com política preventiva no isolamento social. E a partir do pronunciamento em cadeia nacional no dia 24 de março, ele chama de gripezinha, histeria, né, resfriadinho, e propõe às pessoas a não cumprimento do isolamento social. Então, de fato, ele comete ali um crime, né? Sem falar das últimas 20 falas durante 60 dias, do qual também faz parte da nossa representação. Então, defendendo a saúde pública brasileira, as nossas leis, as leis sanitárias, nós apresentamos esta notícia-crime no dia 25 ao Supremo Tribunal Federal e foi sorteado, né, o ministro relator é o Marco Aurélio Mello, que no dia 30, então, compreendeu que deveria abrir vista à PGR. Então, nós estamos esperando agora o parecer da Procuradoria-Geral da República. No dia seguinte, nós apresentamos um aditamento à notícia-crime, agora tipificando no artigo 286, que é o artigo que diz o seguinte: os atos do maior mandatário da Presidência da República que possa colocar em risco a vida de milhões de brasileiros, né? Ou seja, no caso da pandemia, ou seja, ele sair às ruas, promover aglomerações, como ele fez no domingo passado, e também a campanha, né, que foi uma recomendação da SECOM, chegou a ser veiculada nas redes sociais, em relação ao Brasil Não Pode Parar, que é, na verdade, uma cópia, um plágio da campanha de Milão, né? Milão não pode parar, e que o próprio prefeito pediu desculpa à população e assumiu que, de fato,
ao reabrir o comércio e priorizar a economia e não a vida das pessoas, aquilo ali significou a morte de 6 mil pessoas. Então, em defesa, né, da vida do povo brasileiro, nós apresentamos essa notícia crime. E, de fato, eu tenho dito, lamentavelmente cheguei a essa conclusão, que o caminho para a gente fazer essa travessia é o afastamento do governo do Jair Bolsonaro. Porque eu tenho falado o seguinte, até escrevi um texto no jornal O Tempo em Minas, que eu falava o seguinte, o título era: o mundo tem um grande problema, o Brasil tem dois: a pandemia e o Bolsonaro. E o Bolsonaro passou a ser esse grande obstáculo para o Brasil fazer a travessia do enfrentamento à pandemia e derrotar o vírus, né? Ele usa o discurso como se estivesse preocupado com a economia, com os mais pobres, com os trabalhadores informais, mas, de fato, ele não tem nenhuma ação objetiva. Primeiro, que está totalmente errado. O sucesso da reconstrução econômica brasileira pós-pandemia depende do sucesso que nós vamos enfrentar o vírus, né? O maior sucesso de enfrentamento vai significar uma recuperação mais rápida da economia. Então, de fato, é um conceito errado, mas mesmo se fosse verdade, ele também não tem nenhum compromisso em relação ao enfrentamento aos problemas econômicos. Ele não tem compromisso e não garante à sociedade brasileira o que eu chamo de previsibilidade. Ou seja, até agora ele não conseguiu tirar lá uns 150 bilhões de uma conta que chama Conta Única do Tesouro Nacional, que por causa dos governos do presidente Lula, esta conta tem 1.300 bilhões de reais, que é a conta do superávit primário, que nós tivemos 10 anos de superávit primário antes do golpe, né? Antes da política ultraliberal do Levi, né, tem que colocar ele na conta, do Meirelles e do Paulo Guedes, que esses três, nos últimos 5 anos, construiu 5 anos de déficit fiscal, e o PPAG do governo Bolsonaro e Paulo Guedes sinaliza até 2023 com déficit fiscal, né? Ou seja, comprove que a política ultraliberal, a política de corte de direitos previdenciários, trabalhistas, regressão social e o não conceito que o Estado, em momento de crise, é ele que é capaz de induzir a retomada do crescimento econômico. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum tempo da história, sem a presença indutora do Estado, esta economia ou qualquer outra economia foi capaz de sair da estagnação econômica e, portanto, são conceitos equivocados que o Paulo Guedes continua ainda produzindo economia e, por isso, eu posso garantir que ele é um irresponsável, para além da questão sanitária, da própria legislação sanitária do Brasil, e ele comete crime que está tipificado no Código Penal brasileiro, ele também é um criminoso do ponto de vista das ações econômicas, porque não garantiu, e ele não enviou para a Câmara a questão da renda mínima. Quem aprovou e quem elaborou o projeto foi a Câmara dos Deputados, a questão da renda básica emergencial. Ele demorou para sancionar, ainda vetou, a partir de 2021, os mais pobres do BPC, né, os idosos com 65 anos e os deficientes físicos, de ter direito à aposentadoria quando a renda for igual ou inferior a meio salário mínimo. Ele vetou novamente, ele reinventou agora, que ele fez o reveto, que ele já tinha vetado, a gente roubou o veto, depois nós normatizamos nesse projeto da renda básica emergencial o direito da prestação do benefício continuado, ou seja, quando tem 3 pessoas na casa, a renda dá 33%, tem o pai ou a mãe ou o menino, se tiver deficiência, tem o direito a mais uma aposentadoria, mais um benefício, não é aposentadoria, mais um salário mínimo de benefício. Ele vetou, né, defendendo que tem que ser 1/4 do salário. Isso é uma vergonha, né? Se tiver um casal, se alguém receber, né, se o marido tiver o BPC, a mulher não pode ter. Então, isso não é universal, né, não prejudica a economia popular, porque nós precisamos, na verdade, de um modelo que tenha a capacidade de distribuir riqueza, distribuir renda, em especial para aqueles que gastam 100% com o consumo, que são os mais pobres. Então, há um equívoco no conceito de como desenvolver a economia brasileira. E, por último, é evidente que ele não garantiu a previsibilidade até agora para as empresas que ele diz que defende, as organizações empresariais,
para o empregado formal, o trabalhador formal, porque quando a economia está parada, a economia real, a pessoa não pode trabalhar, quem tem que garantir a renda, o fluxo de renda, quem tem que fazer o dinheiro chegar na mão do trabalhador é a União, não é empréstimo. As empresas não terão condição de pagar, porque elas não têm mais faturamento, ela está faturando menos de 50%, então a União tem que pagar esse salário. E também não garantiu até agora a previsibilidade daqueles que estão enfrentando a pandemia na ponta, que são os prefeitos e os estados. Ele editou uma medida provisória para perseguir os governadores, a 926, né, que foi vetado alguns artigos pelo ministro Alexandre de Moraes, porque, na verdade, ela persegue os governadores. E por isso que ele não quer garantir estabilidade na renda dos municípios e dos estados, porque ele quer depois ampliar o conflito e desmoralizar os governadores e os prefeitos. Então, lamentavelmente, ele é o segundo grave problema que nós temos que enfrentar durante a pandemia. Por isso, se ele fosse afastado por 180 dias, nós teríamos uma transição muito mais rápida e o processo de reconstrução da economia brasileira teria mais sucesso. Deputado, muito boa a sua apresentação inicial. Eu vou pedir licença ao Paulinho para que o Reginaldo possa concluir a tramitação dessa notícia-crime, que já está na PGR. Eu gostaria de ouvir, Reginaldo, os caminhos possíveis a partir da PGR. Acho que essa é uma informação importante para o nosso público. Quer dizer, a PGR, se aceita a notícia-crime, ela segue para a Câmara, que vai precisar de 2/3 de votos para dar andamento, e a partir daí eu queria saber se o presidente já seria afastado. Agora, em caso da PGR devolver essa notícia-crime para o STF, acho que o Reginaldo... Está me ouvindo, Reginaldo? Oi. Não, estamos ouvindo. Você nos ouve? Oi. Estamos te vendo e ouvindo. Você nos ouve? Oi, oi. Acho que ele está com algum probleminha lá. Alô? Reginaldo, você está nos ouvindo? Agora sim? Estou sem Reginaldo, som. Está ouvindo? Estamos ouvindo e vendo você perfeitamente. Você está nos ouvindo? Acho que ele não está nos ouvindo. Reginaldo, nós estamos te ouvindo e te vendo perfeitamente. Eu vou ligar para ele, Paulinho. Segura um pouquinho você enquanto eu tento falar com ele pelo telefone. Eu não estou ouvindo. Então, o deputado Reginaldo Lopes comentou a notícia crime que ele fez à Procuradoria-Geral da República, que ele fez, na verdade, ao Supremo Tribunal Federal, e ele confirmou que a notícia crime foi recebida pelo ministro Marco Aurélio Mello, ele é o ministro relator do caso. O ministro, ele é denunciado em 2 artigos do Código Penal, e o presidente aqui, retomando, então, a transmissão, enquanto o Cláudio procura conversar com o deputado Reginaldo Lopes, que houve um problema ali no áudio dele, ele deixou de nos ouvir. Retomando, então, o deputado Reginaldo Lopes estava falando da denúncia crime que ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, por 2 artigos do Código Penal, que ele estaria, então, incentivando, né, um delito formal e abstrato em relação à prevenção da pandemia do coronavírus, porque na semana anterior, no dia 13 de março, foi editada uma medida dentro do Ministério da Justiça que reconhecia a pandemia, e o reconhecimento da pandemia determinava que as pessoas ficassem em casa. Então, dentro do próprio Ministério já havia uma determinação em contrário, que o presidente, tanto na sua fala no dia 23, né, incentivou as pessoas a irem às ruas, depois ele ainda fez toda aquela programação no dia 15, no domingo, que teve contato com as pessoas, né, incentivando para que elas criticassem o Supremo Tribunal, criticassem o Congresso Nacional, e esses 2 temas
do Bolsonaro já se arriscando e colocando a população em risco são as bases da denúncia, que o ministro Marco Aurélio aceitou no Supremo Tribunal Federal. Ele deu andamento, mandou a Procuradoria-Geral da República, agora o Procurador-Geral, o Augusto Aras, ele precisa se manifestar, e o trâmite, que era a pergunta que o Cláudio Passos estava fazendo ao deputado Reginaldo, era como ela funciona, né? Então, nesse instante, se o Augusto Aras reconhecer o trâmite, ele precisa ir pelo Congresso Nacional, onde aí 2/3 dos deputados, 342 votos, para que ela seja aceita e ele seja afastado. Olá, pessoal. Cláudio, você me ouve? Oi, estamos ouvindo, sim, Reginaldo. Aconteceu alguns problemas técnicos aqui, ou com o técnico, né, que sou eu mesmo, né? Não sei se foi na tecnologia, foi... mas independente, vamos lá. Eu vi aí o Paulo França falando, aí um pouco o que ele estava explicando. Na verdade, a PGR, como o Marco Aurélio abriu vista à PGR terá que devolver ao ministro Marco Aurélio Mello, né? Eu poderia ter apresentado direto à PGR, mas é evidente que existe uma previsão constitucional que, na omissão do Ministério Público, no caso a PGR, cabe ao cidadão provocar ao STF. E essa foi a compreensão do Marco Aurélio Mello, que, de fato, ele tinha que abrir vista, então, e perguntar à PGR se, de fato, a partir dos artigos que nós tipificamos a conduta do Bolsonaro, se, de fato, ele não tem que ser investigado. A partir do posicionamento da PGR, o processo volta ao Marco Aurélio Mello e ele avalia se, de fato, ele encaminha à Câmara dos Deputados pedindo autorização para investigação. É um pouco parecido com o que ocorreu no caso do Michel Temer e da JBS, né? O projeto, a PGR caminhou ao Supremo e o Supremo encaminhou à Câmara dos Deputados, e aí são necessários 3/5, né? Que são 342 votos. Permitido a investigação, ele é afastado por 180 dias. Então, aí o STF tem 180 dias para concluir a investigação, para dizer se de fato cometeu ou não crime, né? E, a partir daí, a Câmara referenda o parecer. Se não for concluído em 180 dias, o presidente reassume o cargo, né? Se não for autorizado, ele terá que responder por esses crimes. Não, muito bom, muito boa explicação. A gente agora entende que a decisão final vai caber ao STF se encaminha ou não para o Legislativo tomar a decisão sobre esse eventual afastamento do Bolsonaro. Muito obrigado, Reginaldo. Eu passo agora para o Paulinho. A decisão final vai caber à Câmara dos Deputados, né? Não, ok, mas eu estava achando que era a PGR que deveria ou não encaminhar ao Legislativo. Não, ela devolve ao STF e o STF, então, toma a decisão se encaminha ou não. Ótimo, muito bem, muito boa explicação, agradecemos. Passo a bola para o Paulo França, nosso querido amigo jornalista aqui do canal Resistência. Prazer em conversar com você, Reginaldo, muito bem-vindo ao canal Resistência. Eu peço a todos que nos assistem, que compartilhem a nossa transmissão, a conversa com o Reginaldo, explicando a denúncia que foi feita e aceita pelo Marco Aurélio. E nós agora vamos entrar em outros temas que eu acho muito importante dentro do nosso debate, que é a questão da comunicação, né? A questão da comunicação é a compreensão da sociedade do que está acontecendo nesse momento de pandemia. Quais são as ações que estão sendo tomadas dentro desses grupos sociais de reorganização para que fique claro, né, a importância do afastamento do presidente Jair Messias Bolsonaro e como esse trâmite pode se dar o mais rápido, né? Se é através da Câmara dos Deputados, né? Ou ele vê algum outro caminho possível para esse afastamento. E aí, complementando, você falou sobre a questão de renda também, eu gostaria de saber se o meio salário mínimo, né? Ele vai atingir quantas pessoas, né? Se esse dinheiro não é o que vai fazer circular, né, esses recursos para que a economia não pare, né? Que essa pequena economia continue andando, né? Se não é essa renda que vai fazer o mercadinho, que vai fazer o supermercado, que vai fazer o pequeno artesão
ter um pouco de dinheiro para ter um pouco de dignidade. Então, essas duas questões, a comunicação em relação ao afastamento dessa briga política e a segunda questão, que é da renda mínima, exatamente o que ela representa no bolso dessa população de baixa renda. Olha, os meios de comunicação são extremamente estratégicos nesse debate político. É importante reafirmar, não se trata de uma disputa política porque nós somos contrários ao Bolsonaro, porque eu sou de um partido de oposição ao Bolsonaro. Não é por essa razão, é pelo risco mesmo à saúde pública. Todos os modelos matemáticos apresentados até agora apontam que, se de fato o Bolsonaro continuar dando um péssimo exemplo e defendendo o fim do isolamento social, o Brasil pode perder 1 milhão de vidas. 1 milhão. Será uma tragédia. Não só para as pessoas que serão contaminadas pelo vírus, mas as pessoas que precisam hoje do sistema público de saúde ou semi-privado, que serão um caos. Nós temos várias pessoas que fazem tratamento. Temos pessoas com diabetes, hipertensão, problema cardíaco, você tem vários problemas. E essas pessoas precisam do sistema, as pessoas de tratamento de câncer. Então, nós temos aí no sistema público e privado quase 90% dos leitos de internação prolongada, os leitos de UTI, ocupados. Nós não temos respiradores. Então, na verdade, é uma irresponsabilidade não conter o pico epidemiológico. Então, é um crime, é um genocida as suas atitudes. Então, primeiro, deixar bem claro, e todas as organizações internacionais de saúde, as pesquisas, especialistas, médicos, e todos os membros de todos os poderes, inclusive do seu próprio governo, tem dito que o caminho é o isolamento social. Então, de fato, infelizmente, o governo Bolsonaro cometeu crime. Ele até, acho que foi por causa da notícia crime, ele teve uma mudança de posição no último pronunciamento à nação. Falou a palavra pandemia, não falou mais gripezinha, nem resfriadinho, e falou do isolamento social. O problema é que de manhã ele faz uma coisa, à tarde fala outra coisa. No dia seguinte, de madrugada, ele postou um vídeo, de um cidadão de Contagem, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, falando que a central de abastecimento de Minas Gerais estava paralisada, não tinha capacidade de abastecer os mercados em Minas e na Grande BH. Isso, de fato, é uma irresponsabilidade, que era um fake news, e o presidente da República, que fala em histeria, poderia ter provocado ali uma corrida aos supermercados, provocado ali grandes aglomerações e várias contaminação. Então, e mortes como consequência. Então, ele é totalmente irresponsável. Totalmente irresponsável. Então, acho que esses canais são fundamentais para a gente discutir, orientar a nossa população, já que o presidente trabalha com a desinformação, lamentavelmente. Segundo, em relação ao número de beneficiados da renda básica emergencial. Nós lutamos muito para que a renda per capita fosse um salário, por pessoa. Nós perdemos. Conseguimos aí sair de R$200 para R$600, per capita também, mas podendo acumular só 2 benefícios por família, R$1.200, e tivemos um ganho ali no final, que foi garantir 2 benefícios, ou seja, 2 cotas, R$1.200 para mãe chefe de família com filhos menores de 18 anos. Na verdade, o governo tem dificultado esse pagamento por incompetência, porque é um governo que não tem compromisso com o ser humano, com as políticas públicas, inventa desculpa, que não tem previsão, tem que votar orçamento paralelo, tem que fazer emenda constitucional, tudo isso é conversa fiada, porque, na verdade, o decreto de calamidade já permite o governo não cumprir nenhuma meta fiscal, permite o governo emitir orçamento extraordinário. O próprio liminar da Justiça, que ele conseguiu através do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, também permite, garantiu para ele essa
segurança, que não terá crime de responsabilidade fiscal. Ele já cometeu vários crimes, não sei por que ele está preocupado agora. Ele já cometeu vários, né? E então, eu acredito que o governo nosso, e tem que falar para fazer justiça, o presidente Lula organizou o cadastro único, né, que chama CAD único. Nós temos nesse CAD único 77 milhões de brasileiros e brasileiras já cadastrados. E quando começou a pandemia, ele já poderia ter emitido uma conta, né, por aplicativo, né, conta digital, né, muito simples de fazer. A Caixa Econômica Federal tem conta digital e as pessoas já poderiam ter recebido esse dinheiro. Mas é lógico que o governo Bolsonaro trabalha no caos, levar a população ao desespero e as pessoas romper, né, a cultura do isolamento social. É nessa direção que ele trabalha. As pessoas vão ficar desesperadas, porque quem tem fome tem pressa. E não só também os mais pobres, os mais vulneráveis, mas também o micro e pequeno empreendedor, a pequena e média empresa e até a grande empresa. Né? E também os governadores e prefeitos, porque até agora ele não garantiu um repasse para esses entes federados, né, que vão perder arrecadação. Então é isso, é uma total instabilidade, falta de previsibilidade. Mas eu acredito que esse programa nosso vai atender 60 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos gastar aí em torno de, imagino, 50 bilhões por mês, né? Aprovamos por 3 meses, mas eu acredito que são necessários 6 meses, né? 3 e mais 3, e que é muito importante, são 300 bilhões na economia, num modelo econômico, que a gente fala modelo keynesiano, elasticidade dos investimentos públicos, você pode colocar um retorno de 0,6. Então, nós estamos falando que o governo vai gastar 120 bilhões, porque 180 bilhões voltarão para a União através da arrecadação de impostos. Então, e sem falar o benefício para as pequenas economias, né? Quando é dinheiro para as pessoas pobres, de renda menor, mais vulneráveis, eles gastam 100% do consumo. Então, é possível que isso volte quase na totalidade de impostos, porque esse dinheiro fica rodando ali, né? No ciclo de uma roda da economia, que fica ali, vai para um, vai para outro, e vai, nosso efeito em cascata de sistema tributário injusto, acumula ali uma grande arrecadação. Então, é extremamente importante. Eu sou defensor, encaminhei a votação pela minoria, eu defendi, e sou autor de um projeto, né, na linha que o Eduardo Suplicy sempre defendeu, que o Brasil, apresentei em 2009, que o Brasil deveria garantir a todos os brasileiros e brasileiras uma renda familiar de um salário mínimo. É bom lembrar que o Brasil tem 110 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem com R$ 413. Então, eu peguei esses 100 e poucos milhões de brasileiros e garanti a todos uma renda de R$ 500, regulamentando o imposto sobre grandes fortunas. Então, apresentei a despesa e a receita. Então, são duas proposições legislativas que nós apresentamos em 2019, aonde essas pessoas, 100 milhões de brasileiros, ganhariam mais R$ 500, e a fonte de pagamento era um projeto de lei complementar, que já tem previsão na Constituição, sobre tributações de grandes fortunas. Simples, tributando quem ganha mais de 20 milhões, 0,5%, quem ganha 30 milhões, quem tem 30 milhões de patrimônio, 0,75%, e quem tem 40 milhões de patrimônio, 1% ao ano. Você consegue arrecadar 100 bilhões de reais. Muito bem, Reginaldo. Foi bom você entrar nessa discussão de como financiar este projeto de renda básica emergencial. Nós estamos caminhando... para a renda básica permanente. Ok. O Brasil garantia a todos os brasileiros um salário de renda, um salário mínimo. E não perfeito. Os R$ 413 que os brasileiros hoje vivem. 100 milhões eu costumo dizer para os jovens, quando eu vou numa palestra, que as pessoas falam sobre a vida, eu falo assim, olha, a maioria de vocês estão aqui, às vezes, sai à noite nas ruas e gasta um salário, a renda que um pai de família tem para sobreviver durante um mês. Não, muito bem. Esse é o tamanho da desigualdade brasileira. Muito bem, Reginaldo. Nós estamos caminhando aqui para o último terço do nosso programa. Queria rapidamente passar aqui pelo chat. Rosana Moda, dando boa tarde a todos.
Cerrice Santana pergunta sobre a PEC 10 de 2020, que ataca aí os títulos podres, né? A possibilidade do Banco Central comprar títulos podres. Eu gostaria de ouvir um pouco o deputado sobre isso, dentro desse contexto, Reginaldo, das receitas para viabilizar não só uma renda permanente, mas como também viabilizar uma renda que possa suportar essa crise sanitária e econômica que nós estamos vivendo. A professor Neivaldo está aqui presente. Só terminando aqui o chat. Deixa eu só terminar o chat, eu devolvo a palavra para você imediatamente. O professor Neivaldo dizendo: nós em Minas Gerais temos orgulho de ter o deputado Reginaldo Lopes nos representando na Câmara dos Deputados, uma voz corajosa em defesa da população. Neide dizendo: boa tarde, companheiros. Reginaldo, este me representa. Rogério Matuto, outro companheiro aqui do canal, dando boa tarde. Enfim, passo para você, Reginaldo, finalizar essa nossa conversa sobre essa questão das receitas para viabilizar esta pandemia, esta renda permanente. Paulinho, se você quiser agregar alguma coisa para a gente poder finalizar a roda com o deputado, fica à vontade. Para mim é muito importante essa questão que ele enfatiza da taxação das grandes fortunas, né? E aí, se ele quiser explicar um pouquinho mais de onde vem essa receita e como isso pode tramitar dentro do Congresso Nacional, diante da pandemia, diante da necessidade de se determinar uma reestruturação social, né? Se ele acredita que hoje o pacto andou e o que dentro dessa nova organização é necessário fazer. Por favor. Paulinho, as pessoas brasileiras são muito cristãs. Elas ficam pensando assim, qualquer 10 mil reais é muito dinheiro. Milhões é algo que elas nunca tiveram acesso. E bilhões é algo imaginário. Então, eu quero dizer que esta conta é uma conta, na minha opinião, baseada no mundo civilizado, capitalista e neoliberal, né? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, é algo de 15% a 20% do PIB. Isso significa que nos Estados Unidos serão 2, talvez 4 trilhões de dólares. Já gastaram 10 trilhões de reais. Então, primeiro que, às vezes, a gente cai no fake news. Ô, deputado, dá uma parte do seu salário. Vamos dar também. O negócio de fundo, campanha eleitoral, democracia. Vamos ser bem sinceros. Nós estamos diante do maior desafio. Para preservar as empresas, os empregos formais, a economia e reconstruir o Brasil pós-pandemia, serão necessários trilhões de reais. O Brasil emite a sua própria moeda. Nós temos a menor taxa de juros da história do Brasil e podemos reduzir, podemos zerar essa taxa. Não tem sentido o Banco Central não reduzir mais a taxa Selic, que hoje é 3,75. Então, está positivo para captar recursos no mercado. Então, eu sou a favor que, no caso dessa pandemia e outros problemas graves, talvez também ter algum compromisso que, quando o grau de desempregado chegar mais que 5%, pode também emitir título de dívida pública, tal, para induzir crescimento. É lógico que os liberais não vão concordar com essa ideia. Os liberais estão aí porque não sabem o que fazer, não tem resposta. O Estado, se não for o Estado, a iniciativa privada não dá conta de sair dessa crise. Então, mais uma vez, é o Estado, é o papel estratégico do Estado. E são as políticas públicas do Estado que vai vencer a pandemia e vai reconstruir a economia. Então, os ultraliberais foram as primeiras vítimas do coronavírus. Só no Brasil que ainda sobrou talvez o Paulo Guedes, né? Mas que está sendo derrotado. Então, nós precisamos de trilhões de reais. Portanto, eu não vejo como negativo permitir o Banco Central emitir título da dívida pública e comprar títulos. Lógico que temos que ter transparência, né? E nós conseguimos dar transparência. A cada 45 dias tem que ter uma ata igual a Copom, né? Que emite uma ata sobre a política cambial. Né? Eles precisam ir no Congresso prestar contas na Comissão Mista de Orçamento. E pela lei que eu soltou, a Lei de Acesso à Informação Pública, do qual o Bolsonaro tentou editar a medida provisória 928
destruindo a lei de acesso à informação pública, a sociedade tem que acompanhar em tempo real quais são os tipos, quem estão recebendo esses recursos. E é lógico que as empresas não poderão demitir, no mínimo, capitalismo civilizado e não barbárie. Né? Nós temos que financiar. E quem tem que financiar as empresas, e é com juros subsidiado mesmo, negativo, é a União e o Banco Central. Esperar que os bancos comerciais, que nós precisamos ir para cima dele no novo modelo de tributação, nós precisamos aumentar. Agora, eu vou apresentar um projeto essa semana. Hoje, a contribuição sobre o lucro líquido do sistema financeiro é 5%. Eu quero 15%, desculpa. Eu quero passar para 40%. É o mínimo. Eles ganham bilhões, ganharam 120 bilhões, 5 famílias, agora em 2019, não pagaram nada. E distribuem isso para os seus familiares, seus acionistas, em forma de lucros e dividendos que não são tributados. Só no Brasil e na Estônia que não são tributados lucros e dividendos das empresas. Então, nós vamos enfrentar, e aí, nós também da esquerda temos responsabilidade com o equilíbrio fiscal. Temos sim. Mas o equilíbrio fiscal não tem fim em si próprio. O equilíbrio fiscal é para fazer um país ser justo, porque a economia não é o fim. A economia é o meio para mudar a vida das pessoas. Nós vamos recolocar a economia onde ela nunca deveria ter saído, porque ela passou a ser o fim para os ultraliberais. Né? Pela cabeça do Bolsonaro e Paulo Guedes, as pessoas podem morrer. Deus que preserve as empresas, né? A economia. Está errado, não tem economia sem gente, sem ser humano, sem pessoas. Então, nós vamos trabalhar nessa direção. E nós, também da oposição, vamos apresentar um projeto que nós estamos chamando emergencial, porque não dá para fazer reforma tributária agora. Teremos que fazer para reconstruir o Brasil. O mesmo modelo tributário não levará o Brasil a uma grande nação, uma nação justa e uma nação que tenha desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Mas, nesse momento, nós vamos apresentar um pacote tributário emergencial, cobrando 6 tributos que o Brasil deveria estar cobrando há muito tempo. Os altos salários, né? Primeiro, temos que proibir, nessa pandemia, alguém ganhar acima do teto. Né? Temos muitas pessoas ganhando acima do teto. Isso é um crime. Segundo, altas rendas, né? Pegar todo mundo aí dos lucros de dividendos que o Fernando Henrique criou no Brasil. 2,100 milhões de super ricos que recebem um salário mínimo de prolabore e recebem milhões em lucros de dividendos, que são 400 bilhões não tributados, que eu falei com o Paulo Guedes no enfrentamento à minha intervenção na reforma tributária. Você quer tirar 1 trilhão da economia? Eu te arrumo 1 trilhão para o seu caixa. É só tributar 27,5% lucros e dividendos. Eu estava certo. Tributar 27,5% lucros e dividendos dá 110 bilhões por ano, mais de 1 trilhão, e não precisaria tomar dinheiro de pobres, de trabalhadores rurais, de pessoas que ganham salário mínimo, dos BPCs da vida. Então, nós temos que tributar as altas rendas. Temos que tributar alto patrimônio. Temos que tributar transferência de herança. Não dá para ser 5%. Temos que tributar 20%, 30% alta herança. Temos que tributar remessa de dinheiro para fora do país e cercar essas empresas de aplicativos que sequer respondem pelos processos trabalhistas. Eles não estão nem aí para os seus trabalhadores de aplicativo. Né? Nós viramos aí a chamada uberização da economia. Isso é uma vergonha. Remessa de dinheiro, quer fazer uma moeda agora, Libra, criptomoeda para tirar dinheiro do país sem pagar nada de imposto. Né? Então, por aí, né, a gente... E fortunas, né? Então, 6 tributos extremamente justos, que é possível arrecadar, nesses 5, 6 meses, mais de 100 bilhões de reais. Né? E colocar na economia. E, posteriormente, transformar isso tudo em tributo. Hoje, eu estou chamando de contribuição por causa do princípio da anuidade, da anterioridade. Não pode criar tributo para cobrar no mesmo ano. E nós precisamos de uma ação emergencial. Antes que o povo defende, cortar salário de quem ganha 2 salários mínimos, como é a medida provisória 936 de 2020. É uma vergonha. Né? Ou cortar salário de servidor público, como se eles fossem os grandes vilão desse país. É o Estado que vai fazer o enfrentamento à pandemia. São as políticas públicas do Estado brasileiro. Então, é lógico que é diferente quem ganha acima do teto. Eu sou radicalmente contra. Inclusive, eu sou a favor e apresentei uma PEC no ano passado para reduzir o teto, para o teto, hoje, que é do Supremo Tribunal Federal, seja do professor titular 4 das universidades federais, que é R$20 mil, reduzir de 39 para 20.
Se vamos fazer uma discussão, então vamos discutir sério. Agora, é impossível aceitar que o Brasil tenha muitos, né, no Poder Judiciário, milhares, dezenas de milhares, ganhando acima de R$39 mil. Então, é possível, sim, né, fazer várias ações, mas entendendo que o mais importante, na verdade, é usar 1,3 trilhão que nós temos no caixa. Se não quiser usar todo esse caixa, emitir título da dívida pública, né, com taxa Selic, e fazer essa captação de recursos. E depois que passar a pandemia, aí eu topo discutir, eu acho que pode discutir, usar parte das reservas cambiais, que são quase R$2 trilhões, 400 bilhões de dólares, e nesse momento é bobagem, porque é um ativo importante, e o dólar está muito valorizado, que a gente pudesse utilizar isso num cenário internacional de reconstrução da economia brasileira, mas parte poderia ser usada em obras públicas de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil, porque isso, de fato, voltaria no modelo keynesiano, a elasticidade da economia, no mínimo 0,6 de cada R$1 investido em obras públicas. Então, nós temos saídas. O Brasil é uma economia que foi estruturada, ao contrário dos bolsominions ficam dizendo nas redes, fake news, que o PT quebrou o Brasil, isso é uma vergonha. O PT não só não quebrou o Brasil, como estruturou o Brasil para as crises e ainda fortaleceu o Sistema Único de Saúde, o Fundeb, as políticas educacionais, as políticas públicas, o sistema social, CRAS, CREAS, né? A rede de proteção social, o CAD único, o Bolsa Família, ou seja, todos os instrumentos que os Estados Unidos não sabem como resolver, a Itália não sabe como resolver, o Brasil tem um pouco organizado. Se os burocratas ultraliberais que estão no governo tiver um mínimo compromisso com o ser humano, é fácil resolver e fazer chegar à renda dos mais pobres. Deputado Reginaldo Lopes, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no canal Resistentes. Tenho certeza que foi muito esclarecedora as suas informações, contribui aqui para uma reflexão mais propositiva do nosso público. Quero agradecer a participação do Paulo França aqui, que acompanhou comigo essa entrevista. Quero agradecer a todos que estão no chat, a todos que irão ainda nos acompanhar. O canal Resistentes continua com a sua programação e desejo a todos, então, um excelente final de semana. Deputado, eu vou passar só para você fazer as suas considerações finais e despedir aqui do nosso público, agradecendo imensamente a sua participação. Paulinho também, por favor. Deputado, essa fala final que você faz a comparação, né, entre os estados, você pegou os exemplos dos países europeus, né, Itália, França, que não tem essa rede social que você citou aí no final, que os governos do PT construiu dentro desse estado, né, isso é fundamental. Esse é um tema, para mim, acho que central dentro desse debate, que você já poderia ter esses cartões distribuídos pela Caixa Econômica Federal, onde todas as pessoas já estivessem recebendo esse dinheiro, o governo já podia ter se antecipado, essas 70 milhões de famílias já podiam estar com esse dinheiro na conta, já podia estar recebendo o mês de abril, já seria o segundo mês consecutivo, nem o primeiro receberam, né? Então, obrigado pela clareza das suas ideias, pelo raciocínio. Eu acho que a gente precisa manter um pouco essa capacidade de comunicação. Eu quero agradecer pelo canal Resistentes, a sua presença. Nós estamos aqui abertos para qualquer dia, quando o senhor precisar conversar conosco. Nosso muito obrigado. Os nossos internautas também agradecem nesse papo. Eu agradeço e desejo a você um ótimo final de semana e muita luta aí, que a gente tem muito para aprender e construir juntos. Muito obrigado. Eu que agradeço ao canal, né, ao professor Cláudio, ao Paulinho. Eu quero agradecer a todos militantes e internautas que acompanham o canal, convidar as pessoas que não acompanham esse canal para passar a seguir, acompanhar o canal, mas também dizer que eu sou um otimista. Eu acho que os princípios que vão derrotar o vírus, que é a solidariedade e cooperação, serão os princípios que vão fundamentar um novo programa econômico do Brasil, né? Eu tenho muito orgulho do PT, eu acho que o que nós fizemos, o legado nosso, é extremamente importante, mas sou daqueles que acham que o legado também, só ele é insuficiente para o futuro. Então, eu apostaria num programa muito mais ousado do ponto de vista econômico, que de fato enfrentasse os super ricos, que criasse na sociedade brasileira uma nova percepção que esse país é muito desigual e para enfrentar a desigualdade passa por uma revolução do sistema tributário e que nós precisamos tributar o andar de cima e com o fortalecimento do Estado nós vamos resolver o
problema de infraestrutura, nós vamos garantir renda básica universal, não só nessa travessia, porque um aluno, um jovem, não tem o direito de permanecer na escola e não abandonar uma vaga na federal por causa de R$400. É uma vergonha um jovem que se forma ter que ir para o mercado de trabalho, subemprego de aplicativo e não ir para uma universidade financiada pelo FIES ou pelo ProUni. É uma vergonha uma criança que nasce com o pai desempregado e não ter direito à alimentação saudável de qualidade. Então, tudo isso é possível resolver. O mundo tem dinheiro para dar dinheiro para todo mundo. O mundo tem 85 trilhões de dólares de PIB. É só dividir que dá R$15 mil para cada família de 4 filhos. E o Brasil tem PIB, tem riqueza para garantir riqueza para todo mundo. O Brasil tem 6,3 trilhões de riqueza. Mas o Brasil arrecada quase 3 trilhões de reais. O problema é que fica lá no estoque da dívida mais de 500 bilhões de reais. Então, as pessoas deveriam ter dó dos mais pobres, do ser humano, dos mais vulneráveis, não do sistema financeiro e não dos super ricos. Uma pessoa que tem 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, qual a diferença perder 90%? Eu nem estou propondo 1%, mas perder 90%, ela vai continuar muito pobre, coitado. Uma pessoa com 1 bilhão vai continuar com 100 milhões. Jamais ela vai gastar isso, e nem as suas gerações. Então, nós vamos criar um novo conceito, criar uma nova maioria política, criar uma nova percepção na sociedade, e é disputa política. Nós acreditamos na democracia, convencer a sociedade brasileira que são princípios cristãos, né, e que nós podemos fazer uma nova sociedade. E o capitalismo que entrou em barbárie, em corrupção, já ia entrar, o coronavírus só acelerou, é o capitalismo baseado na individualidade e na meritocracia. O capitalismo novo que nasce com transição para uma sociedade mais justa é o capitalismo da solidariedade e da cooperação, das pequenas indústrias, das pequenas economias, dos pequenos produtores, dos produtores orgânicos, né, da pequena padaria, do pequeno supermercado. É a vida em comunidade e na cooperação. Então, eu sou um otimista e nós vamos ganhar. Muitíssimo obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Eu queria encerrar essa nossa conversa com a observação da Serrice Santana. Ela diz: o Guedes não vai tributar grandes fortunas sem pressão popular. Ele foi posto lá para proteger os ricos. Eu acho que essa mensagem é significativa. Nós entendemos que só assim mesmo, com muita pressão popular, com muita pressão das instituições, é que nós iremos alterar essa correlação de forças para poder viabilizar os projetos de distribuição de renda e de diminuição da nossa terrível e indecente desigualdade. Queria dizer também aqui, de público, agradecer ao meu querido amigo, o geógrafo Cláudio de Mauro, quem possibilitou essa aproximação com o deputado Reginaldo Lopes. Muitíssimo obrigado a todos eles que estão próximos aqui da gente, sempre colaborando com o canal. Forte abraço, então, ao meu querido amigo Cláudio de Mauro. Agradecer mais uma vez ao deputado Reginaldo Lopes, reiterar aqui as falas do Paulinho, deixando o nosso canal aberto para toda vez que o deputado quiser se manifestar. Enfim, foi muito produtiva a nossa conversa, gostamos muito. Forte abraço, então, deputado, forte abraço, Paulinho, abraço a todos os internautas e aqueles que irão ainda assistir a nossa live. Pedir, por fim, compartilhamento, likes e inscrições no canal Resistentes. Forte abraço, um bom final de semana a todos e até a nossa próxima programação. Valeu. Obrigado. Tchau, Reginaldo. Tchau, Cláudio. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.